Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. São tantos os assuntos que eu passaria fazendo 2, 3 vídeos por dia. Mas, enfim, isso é quase impossível. Hoje, 6 de outubro de 25, foi dia de sessão na Câmara Municipal de Maracás e cá estamos para falar dos principais assuntos que rondaram a sessão. Antes, porém, não é? Eu preciso falar de algo que me chamou a atenção hoje na sessão da Câmara, que foi a presença do padre Leandro, que utilizou a tribuna para fazer a divulgação da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças. Num dado momento, o padre manifestou o seu desejo, né, da gente ter na cidade uma banda católica e apelou, pediu ajuda à Câmara, aos políticos e até mesmo a viabilidade de uma emenda parlamentar para realizar esse desejo. Ô, meu querido Padre Leandro, meu querido, não é? Vamos lembrar do que já dizia as nossas avós: quem com porco anda, farelo come. Não fique na mão das esmolas da classe política de Maracás. Não se suje e nem leve um manto de Nossa Senhora das Graças para ser pisado por esta gente. As emendas parlamentares, na sua maioria, estão envolvidos num grande cartel. Vamos lembrar dos velhos tempos, meu querido padre. Quantas vezes a comunidade católica se desesperava porque não tinha um centavo para promover a festa da padroeira. Pois o povo pobre, as senhorinhas de igreja, não é? Elas se organizavam o ano todo. Elas plantavam as flores nos seus quintais. Ela organizava a lavagem da igreja com a água do governo poço, não é? Ela se juntava para o novenário com aqueles antigos, não é, hinos, com as ladainhas. Passávamos um mês ensaiando, né, no coral de Dona Naí e fazíamos uma festa linda. Eu sei que a gente não pode ficar preso ao passado, mas a gente não pode estar no presente aliado a esta gente. Vamos lembrar do nosso Papa Francisco, do Dom Helder. Olha a sabedoria do povo, caro padre, não é? Inclusive a sua fala depois serviu de palco para alguns vereadores estarem aí falando que a fé deve ser financiada. Ô, meu querido, o cristianismo vem passando por um momento tão cruel, não é? Se alinhando a fascistas, defendendo pena de morte, se transformando igrejas de cabo eleitoral para o pior da política, não é? Vamos pular fora, porque se houver uma banda, se a gente precisar destinar dinheiro público para realizar uma banda, que seja pelo menos a banda ecumênica da cidade, com a presença dos católicos, dos batistas, dos espíritas, dos budistas, dos muçulmanos, se tiver, dos candomblecistas e de todas as suas variantes, né? De todas as variantes evangélicas. Uma banda ecumênica, a gente pode até pensar. A igreja não paga imposto, a igreja é rica. A igreja, muitas delas, principalmente algumas evangélicas, né, tem a máfia do dízimo. Ô padre, larga essa fita. Sai fora, padre. Vamos lá, uma boa festa. A gente carrega esse andor. A gente vai cantar. Mas a festa de Nossa Senhora sai sem precisar dessa laia de lacraia, não é, que representa a nossa política local.
Mas vamos às falas dos vereadores. Me chamou também bastante atenção, e aqui eu volto a dizer, as falas de Alex. Alex sozinho puxa a pauta da Câmara. Alex sabe exatamente qual é o seu papel. E uma vez conhecedor do seu papel e da sua função, não importa que eu seja contra, se eu concordo com ele ou não, se ele foi do meu grupo político ou não, se eu sou um oponente ou não, mas eu sei que ele está cumprindo o seu papel. Não é? E é isto que a cidade precisa, de pessoas com aquele perfil. As suas ideologias, não é, políticas, elas fazem parte do mundo democrático e pode ser equilibrada com gente, né, que seja vereador, que tenha pelo menos aquele perfil. Alex, mais uma vez de bom tom, cobrou reajuste salarial dos servidores públicos e hoje ele ainda apontou desrespeito à Lei 669, no seu artigo 30, que se trata do plano de carreira de cargos e salário, que é o direito do reajuste. Não é? E a lei não pode ser descumprida, que Nelson está comendo mosca. Isto era para ter um encaminhamento desde o início do ano. Isto dá palco, inclusive, para alguns vereadores, como foi o caso de Eugênio, que pediu até impeachment. Parece absurdo, mas não necessariamente, porque o debate foi: vamos criar uma outra lei para fiscalizar a execução da lei que já existe? Não é? Se Jonas, presidente da Câmara, com seu delírio de expansão política e vontade de ser prefeito, que vem atuando aí na sombra, desejar brincar com essa ideia e botar isso em pauta, isso dará pano para manga, né? E Nelson precisa ficar esperto. Outro ponto que Alex trouxe bastante pertinente e que precisa ser visto e que também é papel do legislativo é a locação de veículos, de máquinas pesadas por uma empresa de Jussiape lá da Chapada. E Alex aponta o seguinte, que no dia 11 de agosto foi repassado para essa empresa o valor de R$ 244 mil. No dia 2 de setembro foi repassado mais 277 mil. E agora um repasse de 5.995.016 centavos. Quando se vai ao Tribunal de Contas, lá tem a nota e o extrato desses repasses, porém, contudo, todavia, entretanto, como já diziam as nossas professoras de português, não existe um relatório detalhado, não é, da prestação desse serviço, do uso desse serviço e desse dinheiro, nenhuma foto, etc e tal. E mais, quando você vê uma máquina fazendo alguma coisa por aqui em Maracás, é do Convale. Então, há de se pensar, porque aí tem alguma coisa que pode gerar suspeitas e que precisa de algum alinhamento, porque nós não temos dinheiro para nada, mas os contratos milionários continuam sendo feitos, certo? Um outro assunto que apareceu na fala do vereador, e que também eu faço questão para o destaque, é que ontem, não é? Na quarta-feira, nós tivemos o primeiro fórum do selo Unicef, organizado pela Secretaria da Assistência Social. Parabéns à secretaria por essa conquista, porque a adesão ao selo Unicef era algo muito esperado. Porque o selo Unicef vai nos propor metas que precisam ser cumpridas para erradicar alguns problemas que nós temos na cidade por décadas. E isto puxa a gestão da cidade para cima, porque as secretarias e a sociedade civil vai ter que se mobilizar para dar conta do cumprimento de metas para acabar com a evasão escolar, a fome, a falta disso, a falta daquilo, e a gestão tem 4 anos para receber o selo Unicef se ela
dar conta das metas. Era uma coisa que a vereadora Gal Barbosa cobrava muito. Olha onde nós chegamos, Maracá estava fora disso. Gal Barbosa ficou o tempo todo cobrando isso e ninguém fez acontecer. No início do ano, teve até expectativa, eu não sei se ela conseguiu realizar, de marcar uma reunião com Dona Leila, a secretária, para falar da adesão do selo Unicef. Eu mesmo, numa conferência lá no social, perguntei, cobrei, e na ocasião fui informado de que Maracás havia se aderido. Então, que bom, estamos aí com enormes desafios. O que nós presenciamos ontem das reuniões que foram do debate organizado pelo Fórum é que é urgente a necessidade de fazer um trabalho e que vislumbre a intersetorialidade, né, das ações e das secretarias, para não ficar cada um no seu canto, trabalhando de forma isolada e isso brecando, inclusive, os avanços. Como eu já disse em vídeo anterior, para que isso aconteça, precisa ter uma equipe de monitoramento intersetorial. Não existe competência das pessoas para fazer isso aqui. Os próprios funcionários da gestão e secretários não dão conta disso. Tem que se contratar um instituto, uma universidade estadual e federal, pegar uma equipe, não é, de professores e de estudantes para acompanhar e implementar o trabalho de intersetorialidade. Alguém que de longe veja o todo, que não esteja envolvido nas nossas paixões políticas locais. Mas o que o vereador Alex destacou sobre o fórum e que também me chamou a atenção, que alinha com o que eu penso, é que num dado momento, na mesa de abertura do fórum, aquelas mesas horrorosas que todo mundo vai para dar 5 minutos de fala e está repetindo conversa fiada, depois eles caem fora e os funcionários e nós, algumas pessoas da sociedade civil, ficam lá para passar o dia em debate e procurar alternativas para os nossos velhos problemas. Mas a fala do prefeito Nelson chamou a atenção da gente no momento que ele começou a dizer, a chorar, vim com o famoso mimimi, né? Que a gente precisa sair desse local da politicagem, do falar mal, da política que fica torcendo para que a gestão se dê mal. E aí me chama a atenção porque ora, o Nelson, não é? Ô Todinho Malvadeza, tu esqueceu que tu é do DNA do velho Antônio Carlos Magalhães, do filho, do neto, não é? Do novinho que tu tá aí, que tu carrega a vingança no sangue, que tu esqueceu que a gente sabe do que tu deixou escapar aí nos corredores de reunião com teu povo, que tu precisava de pelo menos um tempinho para promover a vingança. Tu esqueceu do horror que tu fez com relação à eleição direta para os professores, para diretores da rede municipal. Tu esqueceu disso? Tu esqueceu do inchaço da tua folha de pagamento, que tá cheia de gente que tu precisa pagar a campanha, porque te deu 10, 15, 20 votos? Tu tá colhendo, meu querido, o que plantou. Tu não é o Mandani, o novo prefeito de Nova York, um socialista democrático, não é? Que entrou numa nova perspectiva administrativa e que Maracás deveria copiar o exemplo, né? Quem fala mal de tu, eu falo a Maracás e o Maracás política, tua gente, o povinho ruim que compõe a política aqui em Maracás. Porque eu sou teu oponente, mas eu tô lá participando do fórum, eu tô dando sugestão, eu elogio aquilo que sai de bom, eu até te defendo, eu defendi teu nome para ser presidente do Convale. Agora quem não presta é tu, né, Todinho? Ô, Tode ruim desgraçado.